3 coisas que podem explicar por que você não consegue o pretendente. Porque o pretendente precisa de uma pessoa interessante para ele se interessar. Então, se você não é interessante, ninguém vai ficar de olho em tu. Uma das coisas que traz muito interesse, beleza. Se tu veio com essa, não precisa nem fazer força. Basta ficar em pé. E os candidatos fazem fila. Mas tem gente que veio desprovido. Houve um acidente, a embalagem amassou no processo. Então você vai precisar de postura. Pensa num negócio também maneiro. Tem gente que não é bonito. Tem umas mulheres que não são bonitas. Mas as bichas têm um porte. Elas ficam em pé. Os guia. Os caras olham e falam, maluco. Parece a égua do faraó. É bíblico, não estou desmerecendo, não. Está na Bíblia, estou usando uma linguagem bíblica. Tá certo? Porte, postura, um camarada, às vezes, ele não é bonito, mas o cara sabe. Não encosta na parede assim, todo troncho. Não arruma ninguém. Se você arrumar, vai ser cego. Só pode. Porque postura. Entendeu? Outra coisa também que torna você altamente interessante, inteligência. Principalmente para a mulher. É fácil você ver um homem inteligente com a mulher burra. Basta que ela seja bonita ou gostosa. Mas a coisa mais difícil do mundo vai ser você ver uma mulher inteligente com um homem burro. Elas não toleram. Se tiver a cabeça de rolinha, que rolinha que é assim, o corpo grande e a cabeça parece uma bolebinha de gude. Então, inteligência. Você pode se tornar alguém interessante, mostrando no ambiente a sua intelectualidade, sim ou não? Ele é bonito? Não. O porte dele nem é muita coisa, mas o bicho tá bem. Tá bem. E quarto e último, estrutura. Também torna você interessante. Um carro. Eu não ia deixar para trás isso, olha lá. Eu não ia, que a gente motiva você a vencer. Você está com a roupa decente, uma estrutura no relógio legal, certo? Você chega, mostra que você tem isso, é feio, postura esquisita, nem é muito inteligente, mas tem um carrão, tem um negócio legal, uma estrutura boa. Ué, eu estou mentindo? Isso tudo torna você interessante. Se não tem um, vai para o outro. O que não pode é ficar sozinho, a não ser se for ministério. Certo? Segunda coisa que pode fazer com que você não arrume ninguém. Não seja exigente demais. Também vai dar ruim. Entendeu? Quer ver? Ela diz assim, para eu namorar tem que ter casa, já reduziu. Menos de 35 anos, outra redução. Tem que ter uma situação financeira resolvida, nunca casou, é carinhoso, crente e bonito. Até eu estou com vontade de casar com um cara desse. Tem gente que faz tanta exigência que não vai arrumar nunca, nada nessa vida e nem na outra. Certo? Então diminui aí. Certo? Ela não vai arrumar ninguém. E ele, as exigências dele. Tem que ser bonito, saber cozinhar, gostar da minha mãe, gastar pouco, gostar de fazer sexo e ser crente. Vou vender boneca japonesa para essa turma. Não é possível. Tem gente que não vai arrumar ninguém porque o nível de exigência que faz não vai rolar. Entendeu, Madre Teresa? Não vai rolar.
E tem uns que vão mais a fundo, olha só. Eu quero um vegetariano. Menino. Aí a casa caiu para tu. Eu quero um vegetariano que goste de animais e que tenha mais de 1,80 m. Titia, vá em paz, tá certo? Mande lembrança para as freiras, porque não vai rolar, certo? Gente exigente e quanto mais velho você fica, mais exigente você fica. Você não sabe o que é o preço da liberdade de uma pessoa. É terrível. E o terceiro não arruma porque não aparece. Não aparece, fica trancado dentro de casa. Deus não manda ninguém, não vai mandar. Na rua já não tem para entrar na sua casa. Só se for bandido. Vai casar com assaltante. Tá certo? E outra coisa, se sai se escondendo. Não gosta de aparecer, timidez. Não vai arrumar ninguém. É igual gente que vai em festa. Ô, querido, festa. Eu já fiz tanta festa, na época que mete um buffet. Aprenda uma coisa, que vai uma dica para você quando você for numa festa. Regra número 1, observe de onde sai a comida. Sente nas primeiras mesas da rota. O melhor amigo daquela festa chama garçom. E você vai comer tudo do bom e do melhor. Aí sabe o que a pessoa faz? Olha o ambiente, é tímida, senta lá no canto. E depois diz, a comida não chega aqui. Claro que não chega, você sentou no deserto. Então as pessoas tendem a fazer as coisas, elas não aparecem. Tem que botar o produto na vitrine, dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Aparece na igreja igual uma princesa, que vai aparecer um príncipe. A senhora vem igual uma bruxa, apareceu, foi gnomo. Querendo casar com a senhora, uns troços ruins mesmo, aí não tem jeito. E não tem nada a ver com demônio. Poxa, então se você quer ter um pretendente, eu acho que eu não tomei meu remédio hoje, Zico. Tem alguma coisa de errado, mas eu preciso falar isso. Porque se você observar direitinho, a maioria das pessoas que estão sozinhas estão dentro desses três. Ou não desperta interesse em ninguém, ou tem um nível de exigência demais, ou simplesmente não aparece, sumiu. Não arruma ninguém, pastor, tá ruim. O senhor não arruma, não. Menino, foi difícil arrumar para mim. Certo? E eu vou me meter em relacionamento dos outros? Pastor, o que você acha? Eu falei, não acho nada. Pega aí e dá uma olhada. Se quiser, o problema é seu. Certo? Então preste atenção. Se você olhou tudo isso, entendeu, fez uma boa observação, conseguiu entender que essa pessoa é uma possível pretendente, saiba que você não terá garantia 100% que vai dar certo. Não existe isso. Não tem. Esse é um risco que você vai ter que correr. E quanto mais você se tornar observador, quanto mais você olhar esses critérios que eu expus aqui para vocês, menos perigo você está correndo. Quanto menos você observa, mais perigo você corre. É assim que funciona. Algumas pessoas chegam até a criar um personagem para conseguir o que querem. Certo? Não tem a educação que mostram, certo? Não tem a situação econômica que mostram, não tem a educação, né? E os valores, não tem. Mas elas vão tentar te conduzir até o altar. E depois que conseguiram, ok? Elas acabam se revelando. É um problema sério. Esse modelo de casamento é um modelo altamente enganoso. É dificílimo para um pastor, às vezes, num gabinete, certo? Manter um casamento desse estruturado, pautado em alguém que mentiu durante o relacionamento inteiro, mostrando para o outro apenas o que era conveniente, e agora eu, que não estou no casamento, tenho que dizer para essa pessoa, casou, vai até o fim.
com um dissimulado ou com uma dissimulada. É um grande desafio para mim como pastor. Eu tenho que ter maturidade. O que faltou nessa pessoa foi uma visão. Eu estou brincando aqui com coisas, mas nossos filhos estão expostos a isso, nossos netos, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, está todo mundo exposto a essa situação. Então, algumas coisinhas também importantes é pensarmos assim: o porquê nós nos casamos é mais importante do que o porquê nós estamos querendo nos separar. A pergunta certa não é por que eu me separo. A pergunta certa é por que eu me casei. Todas as vezes que o motivo da união ele é muito forte, sólido, a força para acabar com ele precisa ser muito grande. Se o motivo é fraco, certo? Se a motivação é fraca, bom, por que você casou? Eu casei porque o meu pai era um opressor. Então eu estava em processo de fuga. Eu estava fugindo de uma casa de um opressor. Eu estou fugindo de uma situação financeira. Agora eu já entrei no casamento com uma estrutura legal. Se eu sair dele agora, eu levo metade, eu já estou no lucro. Então o que é isso? Isso é um relacionamento pautado num ambiente de fuga. Então é fácil entender por que esse casamento está terminando. Não tem a ver com o problema, tem a ver com o propósito do casamento. O propósito era fraco. E pelo propósito ser fraco, a força para derrubá-lo não precisa ser forte. Basta uma visita indesejada da mãe, a perda de um emprego, um sal a mais na comida. É assim que funciona. Então, se você quer, né, se manter casado ou casar bem, primeira coisa que você deve fazer: ficar atento às afinidades, porque elas vão aproximar você de seu cônjuge. O que sobrou de afinidade entre vocês? Dependendo do tempo, ok? O desgaste vai acabando com algumas coisas. Mas quais são as nossas afinidades até hoje? O que gostamos de fazer juntos? É uma caminhada? O que gostamos de fazer juntos é ir ao cinema? O que gostamos de fazer, juntos é assistir um futebol? O que sobrou de nós que conseguimos fazer com uma satisfação juntos? Observe isso, se você ainda não casou, as afinidades serão importantíssimas. E se você já é casado e tem bastante problemas, tire os olhos um pouquinho dele e vê o que sobrou, onde os dois não precisam fazer força para ir. O sorriso daquele local sairá naturalmente. A alegria irá brotar de forma espontânea, porque os dois gostam de estar naquele ambiente, fazendo aquele tipo de coisa, que pode envolver dinheiro ou não. São coisas pequeninas, certo? Que podemos fazer ou resgatar. Por quê? Porque as afinidades, elas nos aproximam. O meu casamento, pastor, estou com 20 anos, o negócio não está bom, sabe? A gente está certo, eu entendo isso. Mas vamos lá. O que aproxima vocês? Mexe aí na memória. O que vocês gostam de fazer? Nós gostamos de pescar. Beleza, vá pescar juntos. Pegue algumas tarefas que cria essa proximidade entre os dois, algo orgânico, e comece a fazer. Inevitavelmente você vai ver que o ambiente emocional, que eu nem falei da espiritualidade ainda, ok?
Porque se eu não crio esse ambiente e vou para o espiritual, isso não tem como dar certo. Eu tenho que tomar algumas decisões primeiro, para depois eu entrar com o poder espiritual de resgatar, de reacender. Pode ficar sem graça. Às vezes eu termino meus eventos, na maioria das vezes, pedindo um casal só para ficar de frente para o outro, olhando o olho no olho. Se você vê a quantidade de casal que não consegue, eles não conseguem parar, eu estou lá e ele está aqui, ó, olhando para mim. Às vezes a mulher está olhando para ele, mas ele não consegue olhar para ela tá, né, ele está olhando para ela está olhando para mim, ou está olhando para outro lado. Então é importante nós ressaltarmos essas afinidades.